O texto que nós vamos expor é Tiago, capítulo 2, Tiago, o capítulo 2, do verso 14 ao verso 26. Tiago, capítulo 14, do verso... Tiago 2, verso 14 ao verso 26. Nos diz assim, Tiago 2, 14 a 26. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, e quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos orar. Senhor, somos gratos pela Tua graça em nossa vida, pela salvação em Cristo, pela Tua palavra que fortalece a nossa fé, pelo conhecimento que temos adquirido através do Senhor. E nesse momento, rogamos que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos edifique, que o Teu Espírito Santo aplique a Tua palavra às nossas vidas. Que saiamos daqui instruídos pela Tua palavra e desejosos de aplicá-la à nossa vida, ao nosso dia a dia. Nós rogamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Durante a história da igreja, alguns bons teólogos, pregadores e intérpretes tiveram dificuldades de conciliar a carta de Tiago com os escritos de Paulo, principalmente com relação à carta de Paulo aos Efésios, porque na carta de Paulo aos Efésios ele fala assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, de 8 a 9. Paulo diz que a nossa salvação não é por meio das obras, mas é pela fé, pela graça de Deus. Já Tiago fala das obras, enfatiza bastante isso, e mostra que apenas a fé não é suficiente. Então, por causa disso, alguns acharam que eles estavam em contradição. Mas não há nenhuma contradição entre os dois textos. Na verdade, o que Paulo está falando é que não é por obras de merecimento, não é o que eu faço que garante a minha salvação. Não é algo em mim ou que eu possa fazer que vai me dar condição diante de Deus de ser perdoado.
mas é o que Cristo fez por mim. É a dívida que Cristo pagou em meu lugar. Somente Ele poderia fazer isso. Então Paulo mostra que a fé ou a salvação é pela graça. E o que é graça? É um favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Deus quis nos salvar para a sua glória. Ele nos salvou quando nós éramos seus inimigos, como está lá em Romanos capítulo 5. Ele morreu por adversários, que somos nós. E sobre ele esteve a ira de Deus, que era para estar sobre nós. É isso que Paulo enfatiza nas suas cartas, em especial em Efésios capítulo 2. Mas Tiago não está falando algo diferente de Paulo. Tiago está apenas abordando e enfatizando um outro aspecto. Porque alguém poderia dizer: não, eu sou salvo pela graça, então eu posso viver de qualquer maneira, e não importa o que eu faça, eu sou crente, então não tem problema algum. Mas Tiago nos mostra o outro lado da moeda. Ele mostra que o verdadeiro crente pratica obras de justiça. O verdadeiro crente obedece a Deus. O verdadeiro crente anda com Deus. O verdadeiro crente quer obedecer às ordens de Deus, não para ser salvo, mas porque é salvo pela graça. Então Tiago vai mostrar esta harmonia que existe entre fé e obras. Se você ler o texto novamente depois na sua casa, você vai ver que Tiago em nenhum momento descarta a fé. Ele fala que só a fé não resolve. A fé e as obras é um e o outro, não separadamente. Então é nessa perspectiva que Tiago vai abordar aí nesta carta. Ele fala sobre o cristianismo autêntico. E aí uma mensagem muito atual para nós, né? Mostrar o que de fato é o verdadeiro cristianismo. Lembrando os irmãos que a carta de Tiago foi o primeiro escrito do Novo Testamento. Ele está escrevendo no início da igreja, bem no comecinho da igreja. E ele está mostrando aqueles crentes judeus, e aqueles para judeus convertidos, que haviam sido perseguidos, espalhados por algumas regiões, que estavam um pouco desanimados e outros estavam sem esperança. Ele está mostrando a eles o que é o verdadeiro cristianismo. E aí ele trabalha nessa carta, no capítulo 1, por exemplo, do verso 3 ao verso 20, ele fala das perseveranças nas tribulações, que nós devemos ter perseverança em meio às dificuldades e lutas. No capítulo 1, verso 21 a 25, ele fala da obediência à palavra de Deus, que nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra, mas devemos ser praticantes. Não foi isso que Jesus falou no Sermão do Monte? Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. Tiago se baseia muito no Sermão do Monte, muito no que o Senhor Jesus ensinou naquela ocasião. Ele também fala sobre o controle da língua, ele fala sobre o amor ao próximo, ele fala do exercício de misericórdia. Tudo isso está relacionado à vida cristã. E aí, nesse verso 14 do capítulo 2, ele começa dizendo: meus irmãos. E quando ele diz isso, é uma maneira carinhosa dele de falar àqueles irmãos. Mas o modo carinhoso dele não quer dizer que ele não vai exortar aqueles irmãos. É assim como João fazia também. Ele fala amados, e depois ele fala mais duramente com os amados, ele exorta. Então ele fala carinhosamente, não de forma política, mas amorosa, e chama meus irmãos. E aí ele vai dizer: qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Ele usa essa expressão fé algumas vezes na carta. Se você observar no capítulo 1, no verso 3, ele fala: sabendo que a provação da vossa fé. Aí ele fala da fé pessoal, ele fala da nossa fé sendo provada em meio às tribulações. No capítulo 1 ainda, verso 6, 1:6, ele fala: peça porém com fé e nada duvidando. Então ele está falando de pedir a Deus sabedoria para lidar com as aflições. No capítulo 2,
que é o verso 1, ele fala: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eu tenho que terminar de ler o texto, né, para não parecer que ele está dizendo para não ter fé em Jesus, né? Ele diz: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Ele está dizendo: não tem uma fé em Cristo que é falsa, que causa acepção de pessoas. A verdadeira fé em Cristo não nos permite fazer acepção de pessoas. Então Tiago trabalha bastante essa questão da fé. E aí, o que Tiago vai nos ensinar é que nós não podemos ter uma fé e ao mesmo tempo praticar algo contrário a ela. Ter uma vida diferente daquilo que nós afirmamos crer. Se você observar nesta carta, Tiago fala bastante sobre o amor que nós devemos ter com os irmãos. E a carta demonstra isso, que tinha muitos problemas entre os irmãos lá, e Tiago fala deles. Você pode ver isso no capítulo 2, do verso 15 a 16, quando ele fala que nós devemos amar o próximo e devemos, se algum irmão tiver necessidade, nós temos que ajudar aquele que necessita. Então havia alguns irmãos que não gostavam de ajudar os outros. E é por isso que ele está falando aqui, que não adianta só falar, vá em paz e não ajuda o irmão que precisa. Depois, no capítulo 2, verso 25, ele fala sobre a obediência ao Senhor, verso 25, e ele cita Raabe aí, que ajudou aqueles emissários lá que foram até Jericó. E ele dá esse exemplo para mostrar que ela praticou estas obras, porque ela creu no Senhor. Depois, no capítulo 2 ainda, do verso 9 ao 11, ele fala que nós não devemos ter discriminação social. Ele fala aí sobre a questão de não tratar um irmão diferente do outro. Se entrar alguém rico na igreja, lá a sinagoga, era o começo da igreja, então entrar um homem com anéis, um homem bem vestido, e aí você diz para ele sentar no primeiro banco da igreja, e aquele irmão mais pobre, você fala assim, senta em qualquer lugar. Então a igreja não pode tratar as pessoas por causa da sua classe social. E ele diz que isso não é uma fé verdadeira. A fé verdadeira não faz esse tipo de coisa. Depois Tiago fala no capítulo 2, verso 26 a 27, ele fala sobre desprezo com os órfãos e as viúvas. Ele mostra que os órfãos e as viúvas não podiam ser desprezadas, e isso parece-nos que estava acontecendo. Também ele fala no capítulo 2, de 1 a 13, sobre a valorização dos ricos. É uma tendência, né, da igreja valorizar rico em detrimento do pobre. E Tiago está exortando isso aqui. Não trate uma pessoa melhor porque ela tem posses. É isso que ele está mostrando. Depois, Tiago fala sobre a lei régia. Aí no capítulo 2, verso 8, se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tiago não está dizendo que amar o próximo é o principal mandamento. Se ele estivesse dizendo isso, estaria contrário ao que Jesus ensinou. Jesus falou que o principal mandamento é amar a Deus, depois amar o próximo. Mas quando ele diz assim, esta é a lei régia, o que é uma lei régia? É a lei do rei. E quem é o rei? É o Senhor. Então você obedece o rei por quê? Porque você o ama. E o que o rei manda? Amar o próximo. Então está implícito aqui que amar o Senhor está em primeiro lugar. Por causa que eu amo o Senhor, eu obedeço o rei. E o rei me manda amar o meu próximo. Depois, irmãos, Tiago fala no capítulo 2, que é o nosso texto, sobre a misericórdia, a falta de misericórdia para com os irmãos. Mas antes ainda de falar desse texto, no capítulo 3, no verso 2 a 12, Tiago fala sobre a língua.
Ele fala de controlar a língua, que a língua é um instrumento perigoso e pode causar muita destruição na igreja, pela fofoca, pelas contendas, pelas calúnias. Então ele fala para controlar a língua. Então tinha muito fofoqueiro lá, e ele está condenando os fofoqueiros da igreja. Ele fala também sobre, capítulo 4, verso 1 a 11, ele fala de contenda entre irmãos. Havia contenda entre eles. Vocês estão aí pedindo as coisas para Deus, mas é para o mal, é para desbanjar nos seus prazeres, é para as contendas. Então havia divisões entre aqueles irmãos. E no capítulo 5, verso 9, ele fala também de irmãos que acusavam o outro. E ele mostra que nós não somos juízes para ficar acusando. Nós somos observadores da lei, não juízes da lei. E depois no capítulo 5, verso 13 e 14, ele fala: se alguém estiver sofrendo, faça oração. Se alguém estiver alegre, cante louvores. Se alguém estiver doente, chame os presbíteros para orar por ele. Então ele termina falando sobre isso. Tudo isso Tiago mostra na relação com o próximo na igreja, mostrando que isso é uma demonstração de fé. Ou seja, a gente tem que fazer estas coisas ou não fazer aquilo que ele está dizendo que eles estavam fazendo por causa da nossa fé. E aí, o verso 15 do capítulo 2, 15 e 16, Tiago vai falar sobre o exemplo de obras que ele está querendo mostrar. Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Para você entender isso, primeiro o verso 14, ele estabelece uma tese. E qual é a tese? Não tem fé verdadeira sem obras. Aí ele dá um exemplo. Como é que alguém que diz que tem fé, que é crente, sabendo que o irmão está necessitado de roupa, de alimento, coisas básicas, e ele tem condições de ajudar, e ele não ajuda, mas ele diz assim para o irmão: vá em paz, Deus te abençoe. E ele está mostrando que isso é uma prova de falta de fé, e que isso prova que não é cristão. Porque se o verdadeiro cristão vê o irmão passar necessidade, por causa da lei do rei, da lei régia, por causa que é ordem de Deus, ele vai ajudar aquele irmão que precisa. Ao dizer aquele irmão para ele ir em paz, ele está simplesmente agindo com hipocrisia. Ele está dizendo para aquele irmão: olha, você está com fome, mas vá em paz. Mas paz não resolve a fome. Paz não traz alimento para o estômago. E nem traz roupa. Aquele irmão deveria o que fazer? Dar o alimento para aquele irmão. E dar a roupa para que ele pudesse vestir. Se nós olharmos esse texto aí, ele mostra no verso 17 que assim também a fé, se não tiver obras, por si só, ela está morta. Ou seja, não há como você dizer que é crente e ao mesmo tempo não se importar com aqueles da sua comunidade que precisam de ajuda. Não adianta você conhecer a Bíblia, ou conhecer teologia, ou cantar na igreja e saber versículo de cor, ou ter muitos anos de igreja, se você não tem amor pelo próximo. Mas não quer dizer também que é o outro lado da moeda, que o cristianismo é só amor ao próximo. Porque se o cristianismo fosse só amor ao próximo, então a igreja seria uma ONG, não uma igreja. Seria um centro espírita kardecista e não uma igreja. Porque eles fazem muito mais do que qualquer evangélico.
A igreja não é regida pelo amor ao próximo. Isso é bonito de se dizer. A igreja é regida pelo amor a Cristo, que leva-nos a amar o próximo. Então, o meu amor ao próximo não é por causa do próximo em primeiro lugar, é por causa do Senhor. Porque se fosse por causa do próximo, a Bíblia me manda amar meus inimigos. Isso então, como que eu iria encontrar motivação em amar quem me odeia? Mas eu tenho que fazer o bem até aquele que me odeia, mas não é por causa dele, é por causa do rei, é por causa da ordem do rei, é por causa do Senhor. É isso que Tiago está nos mostrando. Mas ao mesmo tempo, o que Tiago também está combatendo é mostrar que eu não posso dizer que eu amo o Senhor, que eu conheço a sua palavra, e os judeus, para os quais Tiago estava falando, que eram convertidos, conheciam muito bem a lei, conheciam muito bem a palavra de Deus. E então Tiago está dizendo, não adianta você dizer que conhece a Bíblia, se você não pratica, se você não demonstra amor, se você não aplica nos relacionamentos. No verso 19, Tiago fala, crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Tiago fala, você não é crente porque você diz que Deus é um só. Os judeus eram monoteístas, os judeus acreditavam em um só Deus. Os judeus aqui convertidos criam em um só Deus. E eles poderiam dizer, nós somos crentes porque nós cremos em um só Deus. Nós não cremos em vários deuses como os pagãos creem. Mas Tiago diz, isso não é suficiente. Os demônios também creem que só há um Deus, eles sabem disso. E eles tremem de medo. Então não é simplesmente crer nas coisas certas, mas se você crê realmente nas coisas certas, que a Bíblia fala, você é levado a obedecer a Deus. Você não é só ouvinte da palavra, mas também praticante da palavra. E aí ele vai mostrar no texto alguns exemplos, 2 exemplos, na verdade, de pessoas que tiveram fé e tiveram obras. O primeiro caso é Abraão, no verso 21. Ele fala de Abraão, que ele não só creu na promessa da vinda do Senhor Jesus, mas ele teve obediência também, não foi? Ele não foi sacrificar Isaac em obediência ao Senhor, ele teve obras. Não é que as obras de Abraão o justificassem, mas ele creu e ele obedeceu. A mesma coisa foi com Raabe, que também, embora sendo estrangeira, sendo ímpia, ela creu e ela protegeu os espias, ela fez algo, ela fez de acordo com o que ela creu. A lógica de Tiago é essa, eu creio e eu faço. Não é, eu só creio e tá bom. Mas eu creio e por eu crer, eu faço o que Deus quer que eu faça. Eu obedeço o que Ele me manda fazer. Eu luto para fazer o que Ele me manda fazer. E aí ele usa também um exemplo aí, no verso 26. Porque ele diz, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. O homem é corpo e alma. Quando o homem morre, a sua alma sai do seu corpo e vai para a presença de Deus. No caso do crente. E o seu corpo vai para o sepulcro. Ele diz, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é. Então, se o homem é uma unidade de corpo e alma, o homem é corpo e alma. A morte é a separação temporária do corpo e da alma. Por isso vai ter a ressurreição. Então, o homem é uma unidade, corpo e alma, assim também a fé e obras é uma unidade. Ele está mostrando, assim como um corpo sem alma é morto, assim também uma fé sem obras é morta.
Não é isso que Jesus falou quando ele disse que pelos seus frutos conhecereis a árvore? A árvore boa dará bons frutos, a árvore má dará frutos maus. E o que é árvore? O que são esses frutos? É obediência. Quando a gente olha em Isaías capítulo 5, o Senhor diz que preparou o terreno, cercou, plantou de vinhas boas, se tratando de Israel, de Judá. E ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. É como se Deus dissesse: eu fiz tudo o que tinha que fazer. Preparei o terreno, plantei as melhores vinhas, mudas, cerquei, protegi, mandei meus profetas, mandei minha palavra. Eu esperava a obediência deles. Eu esperava bons frutos. Mas eis que veio uvas bravas, amargas, azedas. O que Deus espera de nós é obediência. O que Ele requer de nós é que andemos com Ele. Que nós não apenas declaremos nos cânticos que nós o amamos, que Ele é importante para nós, que Ele é o centro da nossa vida, essas coisas todas, mas na verdade que seja isso verdadeiro na nossa vida. E é isso que Tiago mais nos ensina nesse texto. Certo homem tinha uma canoa e ele tinha que atravessar de uma margem do rio ao outro. Não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ver um grande rio. Um grande rio como o Rio Araguaia, que é o maior rio brasileiro. O Rio Araguaia, uma margem na outra, é muito distante. É muito. Às vezes você nem consegue ver, dependendo do lugar, o outro lado. Então é algo assim muito grande. Tanto na largura como na sua extensão. Então imagina um rio como o Rio Araguaia, em que na sua cheia, o rio cheio, fica até difícil você olhar o outro lado do rio. Ele tem que atravessar. E aí ele pega um remo. E ele vai remando de um lado. E ele não consegue direcionar bem a canoa, pois está remando só de um lado. E aí ele vai vir o corpo para remar do outro lado. Quem já andou de canoa sabe o que eu estou dizendo. Para direcionar a canoa para o outro lado. Para tentar endireitar ela para atravessar a margem para o outro lado. E aí ele observa que tem um outro remo dentro da canoa. E ao pegar aquele outro remo, ele vê que alguém escreveu fé. E aí, curiosamente, ele olha o outro remo que ele estava usando e ele vê obras. E aí, então, ele põe o remo da fé e o remo das obras. E ele rema. E ele rema com os dois ao mesmo tempo. Ele rema com os dois simultaneamente. E ele atravessa com facilidade de uma margem à outra. É assim que Tiago está dizendo. Fé e obras. Fé e obras. Fé e obras. Não um só, os dois juntos. Fé e obras. Irmãos, aplicando a fé, o que é a fé? A fé é o conhecimento que nós temos de Deus. E onde nós obtemos o conhecimento de Deus? Na sua palavra. Na medida em que nós a estudamos e aprendemos de Deus, a nossa fé aumenta, o conhecimento da nossa fé. Então, para que eu saiba a vontade dele, eu preciso conhecer a sua vontade. Eu preciso saber o que ele quer, o que ele me ordena, qual é a sua vontade para a minha vida. E eu só posso fazer isso estudando a sua palavra. Mas eu não posso apenas estudar a sua palavra sem levá-la à prática. Pois ele não me deu a sua palavra para que eu apenas conheça teologicamente e intelectualmente. Ele me deu a sua palavra para mudar a minha vida. Ele me deu a sua palavra para mudar o meu pensamento, para mudar os meus sentimentos, para me dar discernimento acerca de mim mesmo, para moldar e formar o caráter de Cristo em mim.
Então, se eu estudo a palavra e eu não luto para aplicar a palavra ao meu coração, a minha fé é inoperante. Na medida em que eu conheço o Senhor, eu devo fazer como aqueles irmãos de Tessalônica que Paulo elogiou, pela operosidade da fé, da abnegação do amor e da firmeza na esperança. Na medida em que nós olhamos para o que Tiago nos ensina, ele nos fala prioritariamente que a fé verdadeira, ela se expressa no amor ao próximo. E o principal próximo aqui são os irmãos. João fala que se eu não amar meu irmão a quem eu vejo, como é que eu vou amar o Senhor quem não vejo? Eu não vejo o Senhor, mas eu o amo. Mas como eu posso dizer que eu amo o Senhor, que eu não vejo, se o irmão que eu vejo eu não consigo amar? Tiago nos ensina que a prática da fé envolve relacionar uns com os outros sem interesse pela classe social. Você não tem que tratar algum irmão melhor porque ele é melhor de vida que o outro. Nós temos que tratar uns aos outros de igual forma, independentemente da condição social. Assim fazem os ímpios. Tiago nos mostra que o amor verdadeiro e a fé verdadeira é aquela que segura a língua, para não difamar o irmão, no almoço, no jantar, nas reuniões. Tiago nos mostra que a fé verdadeira é aquela que tem compaixão dos necessitados da igreja, que sabe que precisamos nos ajudar naquilo que nós precisamos. Que não adianta dizer vá em paz, com a barriga vazia e com fome. Tiago nos ensina que nós devemos nos alegrar com a vitória do irmão. Se o irmão conquistou alguma coisa, vamos nos alegrar com isso. Se o irmão conseguiu viajar para tal lugar, vamos nos alegrar com isso. Se o irmão conseguiu aquele emprego que desejava, vamos nos alegrar com isso. Se o irmão conseguiu o carro que desejava, que Deus o abençoe e nos alegremos com isso. Não importa se o seu carro é velho e o dele é novo. Não importa se a sua casa é velha e a dele é nova. Não importa se você nunca viajou para fora do país, mas ele viajou. Não importa. Vamos nos alegrar. Nos alegrar com a alegria do outro. Nos alegrar com a conquista do outro. É isso que Tiago fala, isso é amor. Mas também Tiago fala que devemos nos entristecer com a tristeza do outro. Quando o irmão tem perdas, quando o irmão tem dor, quando o irmão passa por lutas, eu preciso me entristecer com a tristeza dele. Se o irmão está passando por necessidades, por dores, por enfermidades, então eu devo orar e pedir à liderança da igreja que interceda por aquele irmão, pedindo a Deus a misericórdia. Mas por outro lado, irmãos, nós não podemos também pensar que a igreja é só social. Porque se ela fosse, ela seria clube social e não igreja. A igreja é aquela que anda com Deus. E por andar com Deus, anda com o próximo. Nós devemos amar uns aos outros. E devemos tratar uns aos outros com cordialidade, com respeito, com educação. Pois isso é o que Deus requer de nós. Nós devemos nos humilhar perante o Senhor para que possamos demonstrar amor uns aos outros. E Tiago termina, e eu termino com o que Tiago fala no capítulo 4, no verso 7 a 10. Ele fala: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Que nós nos humilhemos hoje na presença do Senhor, e amemos uns aos outros, conforme a lei régia nos ordena. Amém.